Se a gente for procurar num dicionário de Westeros qual é a definição de um verdadeiro cavaleiro, com certeza a resposta seria Brienne de Tarth. Embora essa mulher não seja realmente uma cavaleira ungida ou uma amazona, uma honra que em Westeros só é concedida aos homens, pelo menos por enquanto nos livros a Brienne representa melhor que ninguém os valores, os deveres e as práticas da cavalaria. E não é difícil perceber como essa personagem cresceu ao longo das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas qual é o seu verdadeiro papel dentro da saga e o que a gente pode esperar da Brienne para o próximo livro, Os Ventos do Inverno? Bom, eu sou o TH Magaldi e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você ama as Crônicas de Gelo e Fogo ou Game of Thrones, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. A Brienne nasceu em Solar do Entardecer no ano de 280 depois da conquista, sendo filha do Lord Selwyn Tarth, senhor da casa Tarth, que é uma pequena casa juramentada aos Baratheon ali nas Terras da Tempestade. Inicialmente, a principal característica que destaca a Brienne é que ela é considerada uma mulher muito masculina para os padrões de Westeros, na verdade, assim, no extremo de masculina. Ela também é descrita como uma pessoa de feições feias, duras, cheia de marcas de briga, cicatrizes, cabelos mal cuidados e com um corpo muito largo e também muito musculosa. E como se a questão física não bastasse, a Brienne também se distancia muito do padrão que é estabelecido para ela em Westeros através dos seus atos, já que ao invés de seguir um caminho normal de uma dama Westerose, a Brienne trocou seus vestidos pelas armaduras e tentou seguir a sua vida desde sempre como uma guerreira. Como a Brienne é a única herdeira dos Tarth, o seu pai se empenhou bastante em tentar casar ela, assim como manda os costumes ali de Westeros. Ele conseguiu no total 3 pretendentes para ela durante os anos, mas o primeiro pretendente morreu de uma gripe pouco após ter feito o acordo de casamento, o segundo ficou espantado com a aparência da garota e recusou a proposta, e por fim, o terceiro pretendente, o Sir Humphrey Wagstaff. Nossa, buguei demais. E por fim, o terceiro pretendente, o Sir Humphrey Wagstaff, disse que só se casaria com a garota se ela começasse a parecer mais feminina e menos como um soldado. A Brienne, então, aos seus 16 anos, respondeu que só se casaria com um homem se ele conseguisse vencer ela em um combate. O Sir Humphrey aceitou o desafio e acabou com 3 ossos quebrados e com o acordo de casamento desfeito. E essa situação foi o suficiente para que o pai da Brienne percebesse que ele não podia tentar casar ela. Mas, verdade seja dita, assim como Ned Stark fez com a Arya, embora o pai da Brienne quisesse muito que a filha seguisse um caminho tradicional, ele também permitiu que a garota treinasse na arte da espada com o seu próprio mestre de armas. Porém, o curioso aqui é que eventualmente a Brienne achou sim um homem por quem o seu coração bateu mais forte, o Renly Baratheon, o irmão mais novo do rei Robert, que durante uma visita à ilha de Tarth tratou a Brienne com muita gentileza e cortesia e fez com que ela se apaixonasse por ele. Esse amor platônico por Renly se mostrou tão forte que o seu pai até mesmo enviou a Brienne para a Ponta Tempestade algum tempo depois. E, poucos anos depois disso, a garota seguiu Renly para Jardim de Cima, onde viu ele se casar com a Margaery Tyrell e se declarar rei dos 7 reinos. A Brienne rapidamente se juntou ao exército do Renly e marchou com ele da casa dos Tyrell, na Jardim de Cima, até Ponte Amarga, indo em direção à Ponta Tempestade. E é justamente nesse local em que a personagem aparece pela primeira vez nos livros, lá no segundo livro das Crônicas, A Fúria dos Reis, através do ponto de vista da Catelyn Stark. E é nesse primeiro capítulo em que a Catelyn vê a Brienne vencendo Sir Loras Tyrell, o Cavaleiro das Flores, em um combate e assim ganhando o direito de pedir algo ao rei Renly. A Brienne então pede pela honra de participar da sua guarda real, a Guarda Arco-Íris, e então a Brienne passa a assumir o manto azul do Renly. Agora, como protetora do rei, a Brienne, a Catelyn e todo o exército partem para Ponta Tempestade justamente para confrontar o exército do Stannis Baratheon que tinha chego por lá mais cedo. Porém, o Renly é morto um pouco antes do conflito começar por uma sombra com o rosto do Stannis e logo em seguida a culpa do assassinato do rei cai sobre o colo da Brienne. A Catelyn então convence ela a fugir para se salvar e ambas vão para Corre Rio, onde
onde a Brienne jura prestar o seu serviço para a Lady Stark. É nesse momento também em que a Catelyn, quando elas estão lá em Correhill, recebe a notícia da morte do Bran e do Rickon pelas mãos do Theon Greyjoy. É então que a Catelyn decide libertar o Jaime, enviando o cavaleiro junto da Brienne com a promessa de trocar sua vida pela de suas filhas, que supostamente ainda estavam lá em Porto Real. E é nesse momento que a maior parte da jornada da Brienne começa nos livros, já que tudo que ela vai passar agora se prova um enorme desafio, especialmente a ideia de atravessar um país mergulhado no caos e na guerra. Inclusive, logo no início da jornada deles, eles são capturados pelos bravos companheiros e são então levados a Harrenhal. É durante essa situação toda que o Jaime perde a sua mão, que a Brienne é espancada, mas também é justamente nesse caminho para Harrenhal em que os dois começam a aprofundar o seu estranho relacionamento. O Jaime, por exemplo, conta a verdade para Brienne sobre ter salvo Porto Real da loucura do rei Aerys e também começa a quebrar um pouco da ingenuidade do idealismo que a Brienne tem, enquanto ela própria incentiva o Jaime a ser mais corajoso e se enxergar além da sua habilidade como espadachim que ele tinha acabado de perder. Enfim, mesmo depois de ter sido salvo pelo acordo feito entre os Lannisters e os Bolton, o Jaime volta para salvar a Brienne de ter que lutar com um urso lá em Harrenhal e os dois seguem juntos para Porto Real. E é chegando na cidade que eles descobrem que a Arya supostamente estava morta e que a Sansa era acusada de ter matado o rei Joffrey e então tinha fugido. E então, com a intenção de resgatar sua honra, o Jaime envia a Brienne nessa nova missão, de achar e de proteger a Sansa Stark. E assim, a Brienne ganha uma nova armadura, um novo cavalo e também a espada de aço valeriano, feita pelo Tywin Lannister a partir da Gelo, a espada do Ned Stark, a qual ela e o Jaime batizam de Cumpridora de Promessas. E, eventualmente, nesse rolê todo, a Brienne também vai ganhar a ajuda do Podrick como seu escudeiro, depois que o garoto passa a seguir a Brienne na esperança de que eles também consigam encontrar o Tyrion, que para ele estava desaparecido também. Até então, nesse momento da história, a Brienne acreditava que a Arya Stark estava morta e também não fazia ideia do paradeiro da Sansa, que nesse momento estava já escondida no ninho da águia sob o falso nome de Alayne Stone, como filha bastarda do Petyr Baelish, ou Petyr Baelish, para os íntimos. A partir de então, a Brienne passa a procurar pela Sansa ao longo da estrada de Rosby, nas Terras da Coroa, e segue a sua busca passando por Val do Caço, Lagoa da Donzela e pela Ponta da Garra Rachada. Nesse último local, após matar alguns remanescentes dos bravos companheiros, a Brienne consegue descobrir uma pista de um cara que dizia que o Sandor Clegane estaria viajando pelas terras fluviais com uma das filhas da senhora Stark. A Brienne então volta para as terras fluviais na busca pelo cão de caça. Quando ela e o Podrick chegam na estalagem da encruzilhada, perto do tridente, a Brienne realmente encontra um homem que está tentando se passar pelo cão de caça usando o elmo dele. Mas ela rapidamente descobre que esse cara era apenas o mercenário Horde, liderando mais uma parcela de remanescentes dos bravos companheiros. A Brienne e o Horde então lutam numa das cenas de duelo mais legais dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, que eu já li aqui no canal na íntegra para vocês, num vídeo de cenas muito pesadas cortadas de Game of Thrones, que vai estar aqui no card. E inclusive essa cena de luta está nesse vídeo de cenas muito pesadas cortadas da série, porque depois de vencer o Horde, a Brienne é atacada por outro dos bravos companheiros, o Dentadas, que acaba mastigando parte do seu rosto antes dele ser morto pelo Gendry, que salva a Brienne chegando junto da Irmandade Sem Bandeiras. E apesar disso parecer algo bom no início, rapidamente a Brienne se vê em mais problemas. Afinal, agora a Irmandade Sem Bandeiras é liderada pela Lady Catelyn ressuscitada, chamada agora de Senhora Coração de Pedra, que não acredita nem um pouco na história da Brienne estar ainda tentando resgatar a Sansa. Especialmente porque a Brienne nesse momento está carregando uma carta do rei Tommen que autorizava a missão dela e também porque ela estava usando uma espada Lannister e tinha bastante ouro Lannister também com ela. A Brienne é então obrigada a escolher entre matar o regicida para provar sua lealdade ou morrer pela forca. Ela escolhe a forca, mas tudo indica que ela mudou de ideia no último momento ao ver que o Podrick seria enforcado junto com ela. E como ela achava que ele era inocente, ela muda de ideia. E é por isso que a gente vê a Brienne no 5º livro em um rápido trecho no último capítulo do Jaime, onde ela aparece em Ser Tarbor para buscar o Jaime e levar ele junto para encontrar a Senhora Coração de Pedra. Essa cena acontece no último capítulo do Jaime, no 5º livro, e na verdade a gente vê a Brienne mentindo para o cavaleiro nesse momento.
Isso porque nesse momento a Brienne diz pro Jaime que encontrou a Sansa e que ela estaria com o cão de caça há apenas alguns dias de viagem, mas que o Jaime deveria vir sozinho com ela, senão o cão de caça mataria a garota. O capítulo termina mais ou menos aí, mas através de um trecho dos capítulos da Cersei, a gente descobre que sim, que o Jaime abandonou o acampamento e partiu com a Brienne para o que parece ser uma armadilha que ela criou para ele. Bom, e é isso que a gente tem da jornada da Brienne nos livros das crônicas. Percebam que aqui eu não fiz um resumo completo da trajetória dela, mas sim um resumo das viagens que ela fez, desde o primeiro momento em que ela aparece nos livros, como uma soldada do Renly, passando pela missão que a Catelyn dá pra ela de entregar o Jaime em Porto Real, e então pela sua missão de resgatar Sansa Stark, de encontrar e resgatar Sansa Stark, que pode estar em qualquer lugar. Tudo isso pra gente entrar em 2 pontos muito importantes. O primeiro, sobre qual será o destino da Brienne em Os Ventos do Inverno, e, em segundo lugar, pra gente discutir sobre o que essa personagem representa dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. E bom, falando sobre o destino da Brienne no 6º livro, a verdade é que a gente só pode especular. É muito difícil a gente acreditar que o Jaime e a Brienne vão morrer pelas mãos da Senhora Coração de Pedra. Em primeiro lugar, porque isso iria tirar 2 personagens centrais da história de uma forma muito abrupta e anticlimática, muito provavelmente logo no início do 6º livro, então parece bem improvável. Afinal, o arco do Jaime com a Cersei parece ainda muito aberto, especialmente se a gente considerar que ele deve ser o Valonqar. E se fosse pra Brienne morrer enforcada pela Catelyn, provavelmente isso teria acontecido no final do 4º livro mesmo, né? Seria algo anticlimático, mas faria mais sentido narrativo. A Brienne escapar da morte pela Senhora do Coração de Pedra, chamar o Jaime e aí morrer do mesmo jeito, parece algo bem provável, um plot repetido, que eu não acredito que o Martin faria. E a verdade é que tudo indica que ambos os personagens podem ganhar um novo direcionamento após esse encontro com a Senhora Coração de Pedra e com a Irmandade. Talvez a própria Irmandade Sem Bandeiras acabe rachando se o Thoros de Myr acreditar na inocência da Brienne e do Jaime. Afinal, ele já se mostrou bastante infeliz com o rumo que a Catelyn tem dado para a Irmandade, tirando todo o propósito que ela tinha de cumprir a justiça do rei. Além disso, como eu já falei no meu vídeo sobre a Guerra Civil dos Frey, que vai estar no card, as terras fluviais devem passar por uma nova guerra civil que provavelmente vai puxar um mindinho para essa região. Especialmente porque, pela determinação do Trono de Ferro, ele agora é o senhor das terras fluviais. Porém, para assegurar sua posição em meio ao conflito dos Frey, ele teria que ocupar Harrenhal e poderia até mesmo usar a Sansa para tentar fazer isso. Afinal, nos livros, a Sansa é a personagem que melhor representa o legado da própria Catelyn, considerando todos os seus filhos. Então faz bem pouco sentido que ela se envolva com a política do norte, como aconteceu na série. Pro arco da Sansa nos livros, faz muito mais sentido ela embarcar numa jornada de tentar retomar as terras fluviais em nome dos Tully, do que para ela tentar retomar o Winterfell pelo nome dos Starks. Até porque, para fazer isso, já vai ter o Jon, muito provavelmente, o Stannis está brigando pro Winterfell, e também tem o Rickon, que deve voltar e deve ser melhor utilizado nos livros do que foi na série. Mas, para ter uma chance de retomar as terras fluviais, a Sansa provavelmente vai precisar superar o Mindinho, algo no qual a Brienne pode ajudar. Inclusive, no 6º livro, a gente sabe que a Sansa está organizando um torneio no Ninho da Águia, ainda fingindo ser a filha bastarda do Mindinho. Talvez a Brienne pudesse ser enviada para lá, de repente tentando resgatar a Sansa, né, como uma participante do torneio ou algo do tipo. Enfim, de qualquer jeito, parece muito improvável que a Brienne vá pro norte como aconteceu na série. Especialmente porque o arco de Winterfell já tá cheio de personagens e segue muito confuso. Eu não consigo ver o George R. R. Martin adicionando a Brienne ainda para complicar mais a história. E, ao mesmo tempo, Porto Real também tá à beira da guerra, tanto com a fé militante preparando o julgamento da Marjorie, algo que os Tyrell não estão dispostos a permitir, como também tendo o jovem Griff batendo na porta, muito provavelmente aliado dos Martell, e tentando retomar ali a capital. Então, tudo indica que o destino da Brienne no 6º livro deve seguir nas terras fluviais ou no Vale de Arryn, mantendo a sua busca pela Sansa. Mas, por mais que seja interessante discutir sobre o futuro da Brienne nos livros, para mim essa personagem tem um aspecto especial. Porque, embora ela não esteja envolvida com os arcos centrais da narrativa, como a luta contra os outros e a Longa Noite, ou também pela luta do Trono de Ferro,
A personagem da Brienne fala muito sobre algumas ideias que o George R. R. Martin explora nas Crônicas de Gelo e Fogo. Não é incomum que o Martin trabalhe algumas subversões de arcos dentro da sua narrativa ou nos surpreenda com um desenvolvimento inesperado dos personagens. Mas é muito impressionante como a Brienne carrega diversas ideias dentro da sua história que, mesmo sem a gente perceber no primeiro momento, nos colocam para refletir. Para começar, a gente tem a Brienne como uma mulher que decidiu ser um cavaleiro. Algo que, por todas as regras de Westeros, ela não pode ser. Em diversos momentos, o Martin não poupa palavras em dizer como a Brienne é feia e desajustada, e mesmo como ela é uma completa pária para aquela sociedade. Os homens chamam a Brienne de a Bela, puramente por sarcasmo e escárnio. Mas é interessante que o pai da Brienne é chamado de Selwyn Evenstar, ou Selwyn Estrela da Tarde. E provavelmente esse título é uma referência bem discreta que o Martin faz a Arryn, uma das elfas de Valfenda que a gente vê lá em Senhor dos Anéis. E aqui daí vocês vão ter que me julgar também pela minha pronúncia de élfico, que não vai estar em dia. Arryn, é isso, vai ser isso. Valfenda deve estar certo. E a Arryn ganha esse título de Estrela Vespertina ou Estrela da Tarde justamente por ser a elfa mais bela da sua geração. E realmente a Liv Tyler interpretando a Arryn está igual a Emilia Clarke interpretando a Daenerys, disputando o título de mulher mais linda da ficção. Realmente convence. Porém, aqui nas crônicas, embora esse título de Estrela da Tarde seja dado ao pai da Brienne, é curioso como parece que o Martin está convidando a gente a pensar no que a beleza realmente significa quando ele dá um título desses para um personagem que está tão relacionado a Brienne. É como se ele quisesse comparar a beleza que a gente vê na Arryn e questionasse também a beleza que a gente vê na Brienne. Isso porque fica muito claro dentro da história que a Brienne não representa uma beleza exterior, mas que ela possui mais valor como pessoa do que a maior parte dos personagens das crônicas. E a verdade é que existe essa ideia dentro dos fãs de que nas crônicas não tem heróis ou vilões e que são todos personagens cinzas. Mas como eu já falei várias vezes aqui no canal, isso não é exatamente verdade. Na história a gente tem diversos personagens que são inteiramente vilões, como o Montanha, o Vargo Holt, o Roose Bolton e o Tywin Lannister, para dar alguns exemplos. Inclusive, se o Tyrion continuar no caminho que ele tá, pra mim ele também vai se tornar um vilão definitivo, assim como o Martin afirma que ele será. A gente vai estar vendo a história do Tyrion se tornando de fato um vilão, né? Saindo de um cara que era legal, que era ok, até ele se tornar um vilão de verdade. O Tyrion coringando. E, ao mesmo tempo, a gente também tem os personagens que são inteiramente heróicos, como o Ned Stark, o Samwell Tarly, o Jon Snow e a Brienne. E sim, eu não tô colocando a Daenerys aqui, porque embora ela seja uma das minhas personagens favoritas, eu acredito que muitas decisões que a Daenerys toma são levadas pelo ego que ela tem. Algo que a própria Daenerys tem dificuldade de enxergar. Já esses outros personagens que eu listei como heróicos, como o Jon, o Ned, o Sam e a Brienne, são figuras que a todo momento estão buscando fazer o que é certo. Isso não significa que eles não errem ou não tomem decisões ruins ou até decisões moralmente questionáveis. Mas a verdade é que a vontade deles é de sempre buscar um propósito maior que eles. E isso é quase inabalável nessas figuras. E talvez a Brienne seja a que melhor exemplifique isso. Ela tem o arco perfeito de um cavaleiro clássico. Do guerreiro que é escolhido para servir aos oprimidos e enfrentar o inferno para resgatar alguém que está perdido. E a Brienne faz isso sem hesitar. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está falando das Crônicas de Gelo e Fogo e não da Disney, o contexto pelo qual a Brienne passa é cada vez mais cruel e a sua jornada não tem quase nada de vitoriosa. Na verdade, quando eu li o Festim dos Corvos pela primeira vez, eu me incomodei bastante com os capítulos da Brienne, mesmo sem entender muito bem o porquê. E só agora, anos depois, eu realmente percebi o que me incomodava. A verdade é que desde o começo da jornada, a Brienne parece estar sendo enviada pelo Jaime numa missão que ela vai fracassar. A verdade é que, como leitor, a gente sabe o quão inacessíveis estão tanto a Arya quanto a Sansa, e que dificilmente a Brienne vai conseguir encontrá-las. E como a gente viu até agora, isso realmente não acontece. Muito pelo contrário, a Brienne segue perdida em pistas falsas, sofre emboscadas, é contestada o tempo todo, é meio que humilhada e no final ela acaba cruelmente agredida após tentar defender algumas mulheres da estalagem da encruzilhada. Ou seja, mesmo que a Brienne represente perfeitamente todos os valores que um herói deve ter, o Martin nunca presenteia ela por isso. Na verdade, ele vai jogando ela cada vez mais em situações terríveis e põe à prova a sua convicção e a determinação dela. Não importa o quanto a Brienne acredite no seu propósito, na sua missão, nos seus valores ou no seu dever.
O mundo se apresenta sempre um lugar cruel e a crueldade bate mais forte do que ela consegue se defender. Na verdade, dá até pra gente dizer que assim como acontece com o arco da Arya, o arco da Brienne no terceiro e no quarto livro servem muito pro Martin reforçar a sua mensagem anti-guerra, apresentando os horrores que são causados quando dois povos lutam. Mostrando também que não existem certos ou errados quando ambos os lados estão empilhando vítimas e mais vítimas, com a maior parte delas sendo próprios inocentes. Porém, mesmo depois de passar por tudo isso, no final, diante da Senhora Coração de Pedra, o último ato da Brienne segue sendo de proteger os outros. Ela não perde as convicções dela, ela não perde os valores dela, ela segue firme. Fica muito claro no julgamento dela na Irmandade Sem Bandeiras que ela não se importa em morrer. Mas quando ela vê o Podrick sendo acusado, indo morrer junto com ela, sabendo que o garoto não tinha culpa de nada, a Brienne engole o seu orgulho, engole a sua honra e prefere salvar a vida dele. E, assim como Jaime matou o Rei Louco, quebrou seus votos para salvar Porto Real, Brienne então mente e quebra seu voto com Jaime para salvar o Podrick. E acho que tudo isso a gente pode olhar e juntar para ver como a Brienne é uma personagem que o Martin usa como símbolo para trabalhar o seu inconformismo. Assim como o Tyrion, o Jon, ou nesse caso até a própria Daenerys, a Brienne jamais se conforma com o papel que é entregue para ela no mundo e dedica a sua vida a mudar isso completamente. Mesmo com todos os horrores que eu narrei, mesmo com tudo que acontece com ela, mesmo com toda a oposição que ela sofre, a Brienne se recusa a viver sem um valor e sem um propósito e sem buscar isso. E é claro que se você quiser, você pode ler as Crônicas de Gelo e Fogo apenas como entretenimento. Mas a verdade é que a obra e o autor são reflexos do nosso mundo. E a nossa realidade não é tão diferente de Westeros. A gente também vive em um mundo cheio de horrores, de injustiças e de conformismos, de regras e ideias que foram estabelecidas para nós, mas que servem apenas como uma forma de regular a nossa vida e de nos manter no mesmo lugar. Porém, da mesma forma, personagens como Ned, como a Dany, como o Jon, como a Sansa, como a Arya, como a Brienne, também são uma representação de como a gente pode lidar com isso, de como a gente pode buscar fazer algo e desafiar as coisas que nos incomodam. E eu não estou falando aqui só de um ponto de vista social ou político, mas do ponto de vista pessoal também, de como essas histórias nos ensinam, esses personagens também nos ensinam, às vezes inconformados com as coisas que acontecem na nossa vida diária, na nossa vida pessoal. Eles acabam se tornando uma janela que permite com que a gente compare coisas da nossa realidade com essa realidade ficcional e entenda esses padrões e veja como a gente pode sim buscar formas de lidar com as situações que nos incomodam, que se apresentam para nós durante toda a nossa vida. A literatura é uma ferramenta maravilhosa para isso, para nos ensinar a viver melhor e a mudar as coisas, seja um livro infantil, no qual a moral é sempre muito clara, ou seja num livro como as Crônicas, em que as coisas estão mais complexas e discretas. Inclusive, o C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, uma vez fez uma declaração muito boa sobre o porquê dos seus personagens sempre enfrentarem monstros e perigos plausíveis dentro das suas histórias, algo que às vezes incomodava um pouco as pessoas da época. E ele disse o seguinte, abre aspas, os que afirmam que as crianças não devem sentir medo podem estar querendo dizer duas coisas. Podem querer dizer que não devemos fazer nada que possa despertar na criança medos fantasmagóricos, debilitantes e patológicos, contra os quais a coragem comum nada pode, as chamadas fobias. Ou podem querer dizer que devemos tentar manter a criança alheia ao fato de que ela nasceu num mundo onde há morte, violência, ferimentos físicos, aventura, heroísmo, covardia, onde há o bem e o mal. Se querem dizer a primeira coisa, concordo com eles. Se querem dizer a segunda, não concordo. Como é muito provável que venham a encontrar inimigos cruéis, convém que pelo menos ouçam falar de audazes cavaleiros e da coragem heróica. Fecha aspas. E claro, como um autor infantil, aqui o Lewis está falando sobre escrever para crianças. Mas nesse mesmo texto, que é chamado de 3 maneiras de se escrever para crianças, ele pondera muito sobre como a função das histórias não muda conforme você cresce, elas só se adaptam. E acredito que o Martin não deixa de fazer isso aqui também. É claro que a literatura do George R. R. Martin é muito mais visceral e realista. Os terrores são maiores. Mas isso não significa que você também não vai encontrar amor, lealdade, honra, bondade, cavaleirismo e esperança
se você procurar dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sei que dificilmente as crônicas vão terminar com um final feliz no qual os justos serão exaltados. Assim como também a nossa vida, provavelmente a gente vai morrer deixando um mundo ainda cheio de injustiças e também de horrores. Mas, assim como a Brienne mostra, isso não significa que a gente deve deixar de seguir os nossos valores, de cumprir a nossa missão e de tentar fazer a coisa certa. E que também muitas vezes fazer a coisa certa significa mudar de lados, se adaptar a novas situações e trilhar novos caminhos, assim como a Brienne faz inúmeras vezes durante a sua jornada. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Deixem aí o que vocês acham da Brienne, da personagem como um todo, do futuro dela nos Ventos do Inverno, do papel dela dentro das crônicas. Eu vou deixar dois links para vocês na descrição desse vídeo. O primeiro é o link com o texto do C.S. Lewis sobre escrever para as crianças, no qual ele trabalha algumas coisas bem legais sobre o papel da literatura de fantasia no imaginário, na nossa vida, e é um texto muito bom e não é tão longo. E o segundo link que eu vou deixar é o link para um mapa interativo de Westeros, que inclusive foi usado aqui para fazer essas imagens. Acho que muita gente não sabe, mas existe esse mapa, ele está em inglês, obviamente, mas dá para acessar ele tem uma boa parte de Essos e tem Westeros completa com a maior parte dos lugares. E o mais legal, você consegue selecionar um personagem das crônicas e ver a trajetória que esse personagem tem dentro dos capítulos, né? Então, igual eu fiz aqui com a Brienne, ele mostra de onde a Brienne saiu no primeiro capítulo que ela aparece e até onde ela foi no último capítulo que ela aparece nas crônicas. Então dá pra você ver toda essa trajetória, vou deixar na descrição. E é isso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, comentem aí que eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.